Oi, gente, boa tarde, olá, bom dia, boa noite, né? Óbvio, estamos gravando de tarde, mas beijo, saudade sempre. Estão se cuidando? Ainda vamos ter muito tempo para ficar em casa. Precisamos seguir direitinho o isolamento social, o máximo que pudermos, tá bom? Vamos nos prevenir, vamos nos cuidar. Beijo, beijo, beijo. Na aula passada, nós começamos o estudo dos pronomes. Nós vimos os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, e vimos o pronome você, de tratamento, que é aquele que vai servir como base para todos os outros, mas é uma coisa mais leve, mais fácil. Vimos também os pronomes possessivos e os demonstrativos. Hoje nós vamos ver os relativos, que são, para a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, os mais difíceis. É aqueles que trazem um certo grau de dificuldade, principalmente porque eles vão requerer um estudo mais complexo de regência, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas que a gente ainda vai ver, certo? Então ele requer um estudo de regência, um pouquinho mais complexo, como eu disse, o pronome relativo. Os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Esses dois últimos aqui são bem tranquilos. Os pronomes relativos aqui requerem um pouco mais de atenção. Então, nosso curso exato, estamos começando nossa aula de hoje, dia 8/4, e vamos começar já com os dito cujos pronomes relativos, tá? Como o nome já diz, relativos, porque eles são relativos a. Eles vão estabelecer uma conexão entre um termo que eles vão substituir e o que esse termo, de certa forma, faz, qual é a função que esse termo exerce na oração. Ele conecta, no geral, duas orações simples, digamos assim, dois períodos simples, transformando esses períodos simples em um período composto. Geralmente é essa a função. Quais são os principais pronomes relativos? Por que eu digo os principais? Porque tem alguns, gente, aliás, tem um, que é o pronome quando, que nem todo mundo, nem toda gramática, pelo menos, traz, nem todo mundo aceita, que seja exatamente o pronome relativo. Tanto é que muita gente faz o uso de outros termos, de outros relativos, quando deveria, digamos assim, deveriam usar o quando, certo? Mas eu acho que por conta de ser esse que não é tão consenso por parte dos gramáticos, não tem problema nenhum se você não fizer o uso dele. Porém, existem alguns que requerem uma atenção extremamente grande, digamos assim, certo? Muito cuidado, porque eles vão nos levar a falhar em questões de regência, no próprio uso do pronome, tá? Então vamos, por favor, ter um cuidado especial para não cometermos desvios no uso desses pronomes, tá bom? Quais são então os pronomes relativos? Que, o qual, e é com esse artigo sempre, tá? Quem, onde, cujo, como e quanto, tá? Além, como eu disse, daquele que não é tão consenso assim, que é o pronome quando. Ok? Bom, vamos começar pelo que e pelo o qual. Costumo brincar nas aulas e dizer que o qual é o grande coringa, porque ele vai poder substituir quase todos. Só que a gente vai ter que ter cuidado por conta do uso do artigo e porque ele vai variar, tá? Ele vai variar em gênero e número. No caso, o gênero vai cair aqui no artigo, obviamente, mas o número cai nos dois, ok? Bom, vamos ver primeiro para que serve um pronome relativo, quando eu disse que ele conecta duas orações. Ele, ao fazer essa conexão, tem dupla função. Ele retoma o termo antecedente, evitando, é a segunda função, que esse termo seja repetido desnecessariamente. Lembram da primeira aula? Quando a gente falou sobre o fato de o pronome ser, no caso do pronome substantivo, ser aquele elemento de substituição do nome para que nós não precisemos repetir o nome desnecessariamente, porque isso quebra a qualidade do texto, certo? Então, o pronome relativo ele é essencial nesse momento, ok? Então vamos lá.
O pronome relativo, vamos começar pelo quê? E qual é a função dele? Eu digo assim, eu quero o bolo e você fez o bolo. Nessas duas informações, eu tenho um termo que se repete, que nesse caso é o termo o bolo, tá? No geral, no dia a dia, na linguagem convencional, né, coloquial, melhor dizendo, na convencional escrita também, naquela mais erudita, naquela mais organizada, nós não fazemos esse tipo de repetição. É quase que instintiva essa repetição. Nós geralmente substituímos um dos termos por um pronome e é muito comum que nós façamos isso. Ou nós omitimos. Há vários mecanismos de substituição aí. Há várias formas de coesão no texto, né? Mas quando nós usamos o pronome, como eu disse, é praticamente instintivo, a gente não repete o termo, muitas vezes a gente faz inadequadamente. Esse aqui vai ser simples de fazer porque eu vou evitar, por exemplo, repetir esse segundo termo, o bolo, a segunda vez em que ele aparece vai desaparecer, e aí eu vou conectar e vou dizer assim, eu quero o bolo que você fez. Pronto. Tá aqui o meu pronome relativo. Relativo a quê? Ao termo que o antecede. Termo este que ele evita que se repita. Então, este que é este o bolo, tá? Inclusive, amores, é uma coisa que a gente ainda não viu, mas só para a gente já começar a pensar nisso, e eu sei que é uma coisa que vocês podem já ter visto em outros momentos, a função que este termo aqui exerce, que no caso é um objeto direto, porque quem faz alguma coisa, será também a função do pronome que o está retomando, digamos assim, que está evitando que ele seja repetido, ok? Então, aqui está o uso do que, tá? Poderia usar o qual aí? Sim, como eu disse no início, na brincadeira, o qual é um coringa. A gente vai poder usá-lo em muitas situações, tá? Eu quero o bolo, o qual você fez. Não vai ficar uma construção muito apropriada, aí nós vamos considerar um fator chamado de eufonia, e isso aqui vai ser essencial para daqui a pouco, quando nós virmos algumas questões referentes à colocação pronominal, que é um som agradável, um som apreciável. É necessário que quando nós falarmos, nós ouçamos um som agradável. Como assim um som agradável? Claro que a gente vai precisar trabalhar muito o ouvido para perceber essa agradabilidade do som. Mas com o tempo a gente vai treinando e vai percebendo como é que funciona, tá? Essa questão da eufonia. É o som apropriado, certo? É aquilo que fica melhor, né? Melhor dito, digamos assim. Então, aqui está o pronome relativo. Eu transformei dois períodos simples, duas orações, em um período composto formado por duas orações, certo? Por que duas orações? Porque tem dois verbos, tá? Já estou dando dicas para algumas coisas que nós vamos ver mais adiante, tá? Presta atenção. Bom, vamos lá. Quais são as nuances que dizem respeito ao uso do relativo que, certo? Ele vai ser usado de forma ampla, porque ele tanto pode fazer referência à pessoa, como pode fazer referência à coisa. Para lembrar, o relativo é aquele pronome, ou melhor, o pronome é aquele termo que substitui ou acompanha o nome. Por nome, vamos entender substantivo. Por substantivo, vamos entender coisa ou pessoa. Retomando aquilo que a gente falou na aula passada, tá? Então, assim, quais são as nuances acerca do relativo que? Tá? Imagine que as orações que o que vai conectar são essas. Eu gosto de picolé. E
você não compra o picolé. Tá? Observe que se eu for conectar a primeira oração, colar a segunda da primeira com o que, vai ficar estranho. Eu gosto de picolé que você não compra, embora não fique errado. Aí claro que a gente vai aqui mudar, não é eu gosto de picolé, a gente vai dizer eu gosto do picolé, geralmente a gente vai colocar o artigo e tal. Mas se eu for conectar de forma diferente, tá? Eu vou dizer assim, vamos pensar, você não compra o picolé que eu gosto, tá? Imagine. Aliás, eu vou até já fazer essa correção aqui. Eu gosto do picolé, certo? E poderia dizer, eu gosto do picolé que você não compra. Mas, se eu fizer desse jeito, você não compra o picolé que eu gosto. Não é geralmente assim que a gente faz. Pronto. Só que aí a gente vai pensar o seguinte. As duas orações são: eu gosto de picolé e você não compra. Aliás, eu gosto do picolé. Você não compra o picolé. Esse que aqui, observe, ele está substituindo este picolé aqui, tá? Ele é este picolé aqui. E antes deste picolé vem uma preposição. Se vem uma preposição antes do nome que o pronome está substituindo, eu tenho que considerar a necessidade de também colocar a preposição antes do relativo, tá? Então, você não compra o picolé de que eu gosto. Observe que aí, nesse caso, vai ficar melhor, vai ficar mais agradável o som se nós substituirmos por qual. Você não compra o picolé do qual eu gosto. Por que não poderia ser que ou o qual eu gosto? Porque eu não gosto o picolé. Eu gosto do picolé. Tá? Vou dar outro exemplo, certo? E eu já estou misturando os relativos, mas a gente vai entendendo aos poucos qual é a função de cada um. Observe que no início eu falei, o que ele é amplo, porque ele vai poder substituir tanto coisa quanto pessoa. Então eu vou dizer assim, conheci a mulher e você brigou com a mulher, tá? Bom, fazendo a conexão, evitando repetir essa expressão desnecessariamente, vamos conectar a segunda oração à primeira, tá? E aí a gente faz assim: conheci a mulher que você brigou. Não é geralmente assim que a gente fala? Conheci a mulher que você brigou. Pronto. Agora repare, tá? Você brigou a mulher? Não. Você brigou com ela, tá? Aí é que é a necessidade de você dizer: conheci a mulher com que você brigou. Porém, meus amores, novamente vai ficar um som estranho, certo? Aí que a gente lança a mão do o qual, tá? Como é que vai ficar então melhor, mais aprazível? Conheci a mulher com a qual você brigou, certo? Percebam que a necessidade do com vem daqui, o verbo brigar pede esta preposição, então nós precisamos colocá-la, tá? E mais, sendo mulher, pessoa, eu posso usar também o relativo quem. E posso dizer, conheci a mulher com quem você brigou. Percebam que com a qual ou com quem fica melhor
do que com que, certo? Atentem bastante para isso, ok? Bom, vamos lá, vamos dar outro exemplo para a gente poder ir entendendo melhor isso aqui. Não reconheci o livro e você escreveu o livro. As ideias vêm surgindo assim, né, brotam naturalmente, aí nem sempre a frase fica tão bem feita. Mas a gente vai vendo outros e outros exemplos, e aí já sabem, vão estudando também, dando uma olhada nas gramáticas, assistam às aulas repetidas vezes, quantas forem necessárias, e qualquer dúvida, meu WhatsApp está aí. Então, não reconheci o livro, fica fácil aqui, que ou o qual você escreveu. Agora, imagine se fosse a seguinte oração. Não vi o homem e você acenou para o homem. Bom, o que vai acontecer aqui? Novamente, não vi o homem, que, vou colocar assim, porque geralmente é a partir do que a gente faz, você acenou. Bom, vamos considerar agora algumas coisas. Nós fizemos exemplo colocando o de, antes do que, tá bem, o com, não tão bem, nem o próprio de. Se fosse um outro pronome, uma outra preposição, como a gente vai ver daqui a pouco, o a, por exemplo, fica legal. Por exemplo, se eu disser assim, ó, falei com a mulher e você se referiu à mulher. Eu poderia fazer, falei com a mulher a que você se referiu, a qual você se referiu ou a quem você se referiu. Ambas, ou as três, melhor dizendo, ficam apropriadas, digamos assim. Embora, volte a dizer, diante de certas preposições, o ideal é que nós não usemos o que. Se for possível, vamos usar o qual e, dependendo da situação, se referir-se à pessoa, podemos usar o quem, tá? Mas aqui, e por que nós podemos usar o que? Só para retomar. Porque as preposições até aí, a, de e com, são preposições monossilábicas. Porém, a preposição para é uma preposição dissilábica, ou seja, ela tem duas sílabas. A partir de duas sílabas, amores, nós não devemos usar o que? A partir de uma preposição, ou melhor, com uma preposição a partir de duas sílabas, nós não devemos usar o que? Tá? Então aqui não vai ficar, porque se você assinou para alguém. Então, não vi o homem, para que você assinou. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer uso do que. Nós temos a opção de usar o quem, porque trata-se de um homem, e nós temos a opção de usar o qual. Então aqui eu tanto posso dizer, não vi o homem para quem você assinou, ou para o qual você assinou. Tá? De boa? Pronto. Então, não vi o homem para quem ou para o qual. Certo? Beleza até aí? Bom, vamos continuar. Só para retomar. O pronome relativo que é abrangente, ele é amplo. Ele se refere tanto a coisa quanto a pessoa. O qual também. Sem falar que o qual, além de ser amplo, abrangente, ele também vai poder ser precedido de qualquer preposição. Não importa o tamanho, se é mono, di, trissilábica, como é o caso da preposição perante, qualquer preposição vai poder vir antes do relativo qual. Ele vai variar em gênero e número, o qual, a qual, os quais, as quais. Vai depender do termo que ele retoma, tudo é uma questão aí agora, essa organização vai depender da concordância. O pronome relativo quem também pode vir precedido de qualquer preposição, porém, a diferença dele para os demais, né, os dois de cima, é que ele só se refere a pessoas,
ok? Bom, vamos agora para o relativo onde. Gente, particularmente o relativo onde é um pronome relativo de uso amplo, tá? É muito comum. Basta que para vocês constatarem isso, assistam a algum telejornal, a alguma entrevista. Não importa a esfera, se vocês observarem entrevistas com os deputados federais fulano, beltrano, cicrano, que a gente espera que tenham escolaridade relativamente alta, e eles vão fazer uso do onde de forma indiscriminada. Porém, meus amores, cuidado, o onde é um relativo e só deve se referir a lugar. Vou dar um exemplo. Eu digo assim, não participei da reunião e você vem da reunião, tá? Eu tenho aqui reunião 2 vezes. O que a gente vai fazer? Vamos substituir esse segundo. Eu já estou colando aí a preposição. Não participei da reunião, aí aqui geralmente a gente faz, né? Você vem. E, no geral, a gente falaria assim, de onde você vem, certo? Ou, sou de uma família e todos brigam em minha família. Vou colocar nesses termos, mas eu sei que vocês vão entender quando a gente fizer a junção. No geral, quando a gente vai juntar essas duas informações, para evitar repetir família, a gente vai dizer assim, sou de uma família onde todos brigam. Não é geralmente assim que a gente faz. 2 equívocos, tá? Reunião e família não são lugares. Portanto, o uso do relativo onde aqui não é apropriado, certo? E agora, o que é que eu uso? Olha o coringa, o qual não participei da reunião, da qual você vem. E sou de uma família na qual todos brigam. Na qual, por que na? Onde é que você está vendo esse na aí? Bom, vamos lembrar que na, assim como da, é uma contração. O da é a contração da preposição de mais o artigo a. O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Olha a preposição em aqui, né? O da já está aqui, já está contraído aqui, mas o em não estava contraído ao a. Eu contraí agora, eu não preciso dizer na qual minha todos brigam, isso não existe, certo? Quando eu digo sou de uma família, eu já estou aqui fazendo esta referência que a família em questão é a minha, tá? Tá bom, então a gente já percebe nesses 2 exemplos, e claro que a gente vai levar isso para as demais situações do nosso dia a dia, quando não usar o relativo onde. Mas para a gente entender bem quando não usar, a gente precisa entender bem quando usar, tá? Melhor dizendo, a gente precisa entender bem quando usar. Em que momento usar o relativo quando? Quando nós fizermos, o relativo onde? Quando nós fizermos alusão a lugar. Por exemplo, fui à escola e você estudou na escola. E visitamos o museu e você foi expulso
do museu. Escola e museu são lugares. Então aqui eu vou dizer, fui à escola onde você estudou e visitamos o museu de onde você foi expulso. Tá? Pode ser usado, vamos repetir, quando fizer substituição de lugar. Quando substituir, fizer uma referência, portanto, for relativo, portanto, a lugar. Tá? Mas situações, por exemplo, participei de um evento onde todos ficaram bêbados. Não. Participei de um evento no qual todos ficaram bêbados. Porque todos ficaram bêbados no evento. Mas se eu disser que estava em um bar onde todos ficaram bêbados, tá de boa. Aí, por que pode ser? Porque bar é um lugar, tá? Cidade, casa, certo? Loja, rua, aí tranquilo. Mas evento, tem até, gente, uma situação, por exemplo, que é bem estranha, até de questão de situação. Por exemplo, quando você diz assim, eu acabei de sair do banho. Banho não é um lugar, né? De onde você saiu? Sair do banho? Não, eu saí do banheiro, tá? Mas eu não posso dizer onde. Eu estava num banho onde eu não consegui lavar o cabelo. Não, eu estava no banheiro onde eu não consegui nunca lavar o cabelo. Tá? Muito cuidado com relação a isso, porque nós confundimos eventos, situações com lugares. E só para a gente não perder de vista onde deve fazer alusão sempre a lugar. Ok? Bom, agora nós vamos para um pronome relativo que é talvez o mais complicado para muita gente, né? Eu disse desde o início, assustando vocês, né? Quando a gente fala que é mais complicado, amores, é para que vocês tenham um cuidado maior, certo? E estudem mais, dediquem-se mais. Porque, como eu falei também na aula passada, quando a gente vai para verificar no manual de redação, tá? Nós vamos observar que lá é um espaço no qual há muitas informações sobre as competências. E essa primeira competência, que é o domínio da norma culta, requer certas nuances. E uma delas é o uso desses dito cujos aqui, certo? É um estudo essencialmente de sintaxe. E a sintaxe é de extrema importância para o texto. Então, tenham uma atenção redobrada, tenham um cuidado maior nesses estudos que a gente sinaliza, né, que tem uma importância maior. Vocês vão ver que os indefinidos e os interrogativos são super fáceis, tá? Recebemos a visita de um gatinho aqui na sala, certo? Não estranhem o miado. Mas os relativos precisam de um pouco mais de atenção, ok? Bom, o cujo tem uma característica muito peculiar. Ele é o único dos relativos que vai aludir não apenas ao termo que o antecede, mas ele também vai dizer respeito ao termo que o sucede. Essa conexão o que há de mais interessante. Olha, um cuidado que eu gostaria que vocês tivessem muito grande quando a gente fala do cujo é a respeito do fato de que ele é o tipo do pronome que vai variar em gênero e número, tá? Portanto, não existe cujo u, cujo a, cujo us, cujo as, certo? A variação vai ocorrer dentro do próprio pronome. Então, nós vamos dizer cujo, cuja, cujos, cujas. Ó, dito isto, vamos ver como é que ele funciona, certo? Chegou a aluna e a mãe da aluna está aqui. Bom, uma coisa que a gente vai prestar atenção.
O cujo, ele vai ser o pronome relativo, gente, que vai dar uma ideia, deixa eu ver se dizendo assim fica mais fácil para vocês entenderem. Vai dar uma ideia de pertencimento, tá? Algo é de algo é de alguém, tá? A gente precisa ter sempre essa ideia da posse, digamos assim. Posse aí, vamos colocar entre aspas e vocês vão entender por quê. Para poder usar o cujo, eu tenho que ter esta ideia aqui, ó. A mãe da aluna. O termo que se repete, observem, é a aluna, tá? E nessa repetição eu percebo que existe uma relação de que algo é da aluna. Para ocorrer o uso do cujo, é necessária esta relação. Por quê? Chegou a aluna, a mãe da aluna está aqui. Eu não vou dizer essas duas informações, eu não vou dar essas duas informações sobre a aluna dizendo desse jeito. Eu vou ter que usar aí um pronome relativo para conectar essas duas informações numa frase só, num período só. No caso, agora, um período composto. No geral, a gente faz assim, ó. Chegou a aluna que a mãe está aí. Deixa eu apagar esse tio aqui, porque eu fico fazendo, mas é para chamar a atenção de vocês, ó. Apenas sobre o A. A ondinha apenas sobre o A. Tá? Às vezes, quando a gente faz com um pouco de pressa, faz de qualquer jeito. Mas na hora de fazer a redação, por favor, tenham cuidado com isso, ok? Vamos lá. No geral, a gente faz assim. Chegou a aluna que a mãe está aí. A leitura que eu vou fazer desta frase é a seguinte, ó. A mãe da aluna. Não é isso que eu estou dizendo aqui? No caso do uso desta informação, eu vou fazer a leitura da direita para a esquerda. Tá? Gente, se eu tenho esta ideia, o relativo aqui não pode ser o que? O relativo aqui tem que ser o cujo. Certo? Então vem. Chegou a aluna cuja mãe está aqui. Tá? Exatamente. Dá uma dica. Vocês já estudaram em algum momento em língua inglesa o uso do apóstrofo e a gente encontra muito isso aí em alguns estabelecimentos comerciais, principalmente. Tá? O uso do apóstrofo para designar a posse de algo sobre algo. Por exemplo, Gilcas bar. Digamos que eu tenha um bar, tá? Cujo nome seja esse. Em inglês, como é que a gente lê isso? Bar de Gilca. Não é assim que a gente lê? O apóstrofo seguido do S significa que isto aqui é deste ser aqui. Tá? Então, o bar de Gilca. A mesma coisa vai ser quando a gente usar o cuja, certo? A mãe da aluna. Tá? Lembre-se disso. A leitura é feita da direita para a esquerda. Vou dar outro exemplo com o cujo. Inclusive, amores, o cujo pode ser precedido de qualquer preposição, certo? Por exemplo, se eu disser assim, li o texto e você concorda com o autor do texto. Novamente, tá? Como é que eu vou conectar essas duas informações? Digamos que a situação em que eu construí essa situação, redundantemente falando, foi a seguinte: você me deu vários textos para eu ler, mas você só concordava com o autor de um deles, certo? Então eu não li nenhum dos outros que você me deu. Eu li apenas o texto, certo?
que texto, o que tem esta situação aqui, tá? Pronto. Conectando essas duas informações, você vai me perguntar, Gil, para você ler algum texto, eu disse, li. Qual foi o texto que você leu? Aí eu vou te responder, li o texto. Que você concorda com o autor? Olha como fica estranho, olha como soa confuso. Li o texto, que você concorda com o autor? Não rola, tá? Mas eu tenho autor do texto, ó, aquela ideia que eu falei no início, de pertencimento, certo? Olha aquela informação que eu falei. Bom, então aqui significa que eu vou usar um cujo autor você concorda. Vamos lá. Autor do texto, essa informação tá aqui. Tá. Então, autor do texto, cujo, perfeito. Contudo, vejam como é que eu vou ler isso aqui. Li o texto, você concorda o autor do texto. Você concorda o autor do texto? Não, você concorda com ele. Com cujo autor você concorda. Tá? Então, a preposição virá antes do relativo cujo. Certo? Vamos ver outro exemplo. Vamos pensar em outro exemplo que também seja precedido de preposição. Certo? Ana é a garota e você se declarou para a irmã da garota. Ó, irmã da garota. Olha a ideia, tá? Bom, Ana é a garota, você se declarou. Tá? Tem duas informações aí. Bom, peguei as informações básicas. Só que você se declarou para quem? Para a irmã da garota. Certo? Então aqui, irmã, você se declarou. Que a irmã você se declarou? Não rola. É a irmã da garota. Ó, irmã da garota. Daí vem. O que eu vou usar aqui no meio para poder fazer essa leitura? O relativo cuja. O espaço que eu deixei foi pequeno. Tá? Então vamos. Ana é a garota cuja irmã você se declarou. Melhorou, mas não está perfeito. Por quê? Você se declarou a irmã da garota? Não. Você se declarou para ela. Não foi isso? Então, Ana é a garota para cuja irmã você se declarou. Certo? Atentem a isso. Pode ser precedido de qualquer preposição. Observe que não é cuja a irmã, certo? E sim cuja, como eu falei também no início, o relativo cujo, ele vai ter variação nele mesmo, tá? Dentro dele mesmo, ele não vai ser sucedido de um artigo. Ok, meus amores? Vamos lá. Vamos para os três últimos, como, quanto e quando. Bom, eles são facílimos, tá? De todos, creio eu que eles sejam os mais fáceis. Por quê? Porque eles só serão usados em situações bem específicas, com antecedentes bem específicos, certo? Por exemplo, o como terá como antecedente a palavra modo e os seus sinônimos, maneira, jeito e forma. Vamos ver um exemplo. Não gostei, olha o tio, cuidado. Não gostei do modo
E você me olhou desse modo. Tá? Bom, aparece aí a palavra modo 2 vezes. Nós vamos evitar que essa palavra seja repetida. Como é que a gente vai fazer? Substituindo, vamos substituir a segunda, tá? Bom, geralmente, amores, nós falaríamos assim: não gostei do modo que você me olhou, certo? Ou entendi a forma e ele te trata dessa forma. Volto a dizer, aqui também no geral nós diríamos: entendi a forma que ele te trata. Contudo, né, reforçando, o que aqui não será aprovado, certo? Porque olha o antecedente do pronome, olha o termo que o pronome vai substituir, o termo ao qual o pronome é relativo é a palavra modo, forma, sinônimas. Maneira, jeito, mesma coisa. Então, não gostei do modo como você me olhou. Entendi a forma como ele te trata. Tá? Não tem dúvida aí. Isso aí é fácil, é tranquilo. Certo? O mesmo vai acontecer com o relativo quanto. O relativo quanto, ele vai ter uma característica semelhante a como, que é o antecedente. Por exemplo, tudo, todo, certo? Vão ser os antecedentes do relativo quanto. Levei tudo e pude tudo. Estou colocando assim só para a gente entender, mas a gente já faz direto aqui, ó. Quando eu me separei de meu marido, eu não deixei nada dentro de casa, tá? A gente geralmente diz assim: eu levei tudo que pude, certo? Novamente, não é apreciado, não é aprovado o uso do que aí, tá? O ideal aqui seria que nós usássemos o quanto. Levei tudo quanto pude. Certo? Basicamente é dessa forma aí que a gente vai fazer. A mesma coisa também vai ser o quando. Como eu disse a vocês, o quando não é consenso, mas ele também tem antecedentes bem específicos, que dizem respeito a tempo. Tá? Por exemplo, este é o momento e todos devem ficar em casa neste momento, certo? Como é que eu vou fazer aqui? Geralmente também a gente usa o que. Mas se o antecedente é momento, se o termo substituído pelo pronome relativo diz respeito a tempo, se o termo relativo é o tempo, momento, o ideal é que nós usemos o quando. Agora, gente, por que eu deixei esses 3 por último e eles são realmente os mais fáceis? O como eu nem digo muito, tá? Porque o como ele é assim um pouco mais, o seu uso é um pouco mais rígido. Mas o uso do quanto e do quando não são tão absolutos assim, certo? Se vocês usarem eventualmente o que, referindo-se a tempo, ou que como antecedente, tudo, todo, toda, não é o fim do mundo, certo? Então, esses dois aqui, eles não são assim tão rigorosos, tá? Esse daqui tem um rigor leve, bem leve, mas tem. Mas daqui para cima, vocês têm que ter um cuidado muito especial, principalmente com este aqui, ó. Porque se eu não souber usá-lo apropriadamente,
eu vou desconstruir tudo que eu quero dizer. Eu não vou saber articular aquilo que eu preciso informar. Até mesmo onde tem uma certa flexibilidade. Tá? Por quê? Porque muita gente usa, como eu falei quando a gente estava vendo onde, muita gente usa indiscriminadamente. O quem não vai dar para usar sem ser referente à pessoa, tranquilo. O que a gente dificilmente vai usar com alguma preposição estranha, porque vai soar estranho. Mas o cujo, se eu não souber usar, tá? Eu vou desconstruir, como eu falei, tudo que eu quero dizer. Eu não vou conseguir, na verdade, nem mesmo construir uma oração coerente, uma informação coerente. Então tenham um cuidado redobrado com o uso do cujo. Tá? Se por acaso vocês não tiverem certeza, não tiverem segurança do uso deste pronome relativo, optem por refazer a informação. Mas como eu gosto sempre de dizer nas nossas aulas, aquilo que a gente estuda não é, apesar de ser a serviço do texto, né, como a gente disse na aula anterior e eu reforço, não é somente para escrever, é também para entender o que está lendo. Se eu não tiver o domínio desses mecanismos, desses recursos, dos significados desses termos, de como eles servem para conectar, eu não vou saber exatamente o que é que está sendo dito ali, o que é que está sendo passado ali. Tá? Então tenham bastante atenção, façam estudos mais acurados disso aqui. Eu estou preparando uma lista de exercícios, só até os relativos mesmo, certo? Porque eu acho que é denso a gente ficar vendo muita coisa, então eu estou tentando ir com aulas mais curtas e mais leves, porque não é como em outras disciplinas que tem um conteúdo denso, mas é um conteúdo que requer essencialmente estudo, fichamento. Nesse caso aqui requer uma reflexão maior, tá? Requer que vocês estejam, por exemplo, com uma gramática aberta, 2, 3, às vezes para entender, e não estranhe isso, porque quando eu comecei a estudar a gramática normativa, eu já me peguei várias vezes às 2, 3 da manhã, com 8, 9, 10 gramáticas, que eu chegava a ter coleção de gramática na época, para poder entender. E eu ia para uma e lia uma coisa, quando eu ia para outra eu entendia diferente e ficava maluca. No tempo não tinha internet para salvar a gente, não era uma coisa assim tão acessível. Hoje tem, mas ainda assim cuidado, viu? Tem internet com muitas informações inadequadas a respeito disso aqui, certo? Procurem estudar por autores mais consagrados, Evanildo Bechara, certo? Pasquale Cipro Neto, figuras assim que, embora sejam idosas, tá? Elas trazem, essas figuras aqui, trazem um estudo mais profundo e mais significativo. Não rejeitem a gramática normativa. Isso aqui não é aula de gramática por ser. Isso é uma aula que precisa ser considerada por vocês como algo fundamental para construções apropriadas, que é o que a gente pretende quando vai estudar. Vocês sabem que para se passar no vestibular, para se fazer uma boa redação, para se obter um bom emprego, observem os apresentadores de telejornais bons. Não é como daqui da Bahia que fala que vamos ver como o dia amanheceu. Que você quer chorar quando vê uma coisa dessa, quando ouve uma coisa dessa. Tá? Mas observem apresentadores de telejornais, certo? Mas eu não quero ser apresentadora de telejornal. Não importa. O que você precisa é dominar ao máximo a gramática normativa para que você consiga se dar bem em qualquer área de conhecimento. Um beijo e até nossa próxima teleaula, quando vamos concluir pronome e começar a estudar o bicho-papão chamado verbo.